5 dias depois de ser nomeado como chefe de coordenação da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, o ex-deputado cassado Fernando Francischini será realocado pelo governo do estado em outra pasta. A informação foi confirmada ontem pelo Executivo Estadual por meio de uma nota. Conforme o governo, a nomeação de Fernando Francischini na Secretaria da Mulher e Igualdade Racial foi provisória e nos próximos dias ele deve ser realocado para outro órgão. Francischini foi nomeado na última quinta-feira e sofreu grandes resistências de instituições, coletivos e ONGs, que chegaram a enviar ao governador Ratinho Júnior um documento criticando a nomeação. Ao todo foram 82 entidades que se manifestaram contra a atuação do político na pasta que será responsável por políticas públicas para mulheres e também no enfrentamento à desigualdade racial. Essa será a segunda mudança de cargo do ex-parlamentar no governo do estado em menos de um mês. No final de dezembro, o político foi nomeado como assessor na extinta Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho. E na semana passada, Francischini foi confirmado então como chefe de coordenação na pasta da Mulher e Igualdade Racial. Agora, mais uma mudança está confirmada. Fernando Francischini, a gente lembra você, foi o primeiro parlamentar brasileiro cassado por disseminação de fake news. A decisão que retirou o cargo do deputado estadual do ex-delegado da Polícia Federal foi considerada pelo Superior Tribunal Eleitoral como exemplar para punir novos casos de políticos que atentem contra a ordem democrática e desacreditem o sistema eleitoral brasileiro. Antes de ser eleito deputado estadual na eleição de 2018, totalizando mais de 420 mil votos, Francischini foi secretário municipal antidrogas de Curitiba na gestão de Beto Richa. Por conta da condenação no TSE, o político se tornou inelegível por 8 anos. Entretanto, já faz parte do governo do estado desde o ano passado. Procurado, Fernando Francischini informou por meio da sua assessoria de imprensa que não vai se manifestar sobre o caso. Mark. Na verdade, o governador não sabe o que fazer com o Fernando Francischini, né? Ele já foi indicado para outros cargos, né? Teve confusões nessas nomeações e agora ele espera para ver onde será realocado. Olha como na política o mundo dá voltas e as voltas são rápidas. Há 4 anos atrás, Fernando Francischini era festejado como um dos deputados estaduais mais votados da história do estado. Acho que foi o mais votado da história do estado. Mais de 400 mil votos, quase 500 mil de votos. Hoje, 4 anos depois, né, ele sofre para conseguir um cargo de segundo escalão no governo. Então você veja como na política as coisas vão e vêm rapidamente. Vamos ver o que o governador vai fazer com isso. Agora, na verdade, né, o que muita gente está encarando é uma certa barbeiragem aí do governo, porque vamos entender como é que primeiro nomeia para a Secretaria da Mulher e da questão de defesa da luta negra um homem branco, né, que não é nem uma coisa nem outra. Daí depois, na mesma secretaria, aí nomeou a deputada Leandre para tocar a pasta, mas aí nomeia embaixo dela alguém que não é afeito a esse setor. Porque vamos falar a verdade aqui, não tem nada a ver com o Francischini isso. É que o setor, que é lacrador, não quer um bolsonarista lá. É isso. A secretaria mexe com os setores que tem muita gente que lacra. Então esse é o verdadeiro problema. Vamos ver, Pedroso, como é que o governo vai resolver isso. Olha, a primeira coisa que eu imagino que o governo precisa fazer, e precisa fazer com urgência, é se atentar para os detalhes. Porque algumas coisas, às vezes a gente fala aqui, e é verdade, é um exagero. Nomearam ali o Carbone temporariamente para cuidar dessa pasta enquanto terminavam os ajustes com a Leandre. Ok, ele cuidava disso na gestão passada, até final do ano ele era o responsável por tudo isso daí. Então assim, é um detalhe, mas as pessoas reverberam mal, repercutem mal. Então quem está ali do lado do governador, ele tem que preocupar com o que é, mas também com o que parece ser. E pior do que isso, do que aquela primeira barbeiragem, vou me apropriar aqui do teu termo, Mark, de colocar o Carbone, pior do que isso é a questão do Francischini, na cisão ali, na divisão da Secretaria dos Cargos, como o Francischini foi nomeado ano passado, lá na pasta de Defesa, Família, Justiça e tudo mais, na hora de divisão ele ficou naquele pedacinho da família, já que você não tinha um secretário, foram alocando ele ali. Mas esqueceram que ele não tem absolutamente identidade alguma com os temas. Porque ele pode ser homem, Mark, ele pode ser bolsonarista, mas se fosse algo que ele discutisse, tivesse ali na trajetória política dele, em algum momento ele fala, não, eu defendo aqui o direito das mulheres, igualdade, acho que a pauta da forma como é tratada é injusta, enfim, ele poderia ter um debate sobre isso, mas ele não tem. A área dele é segurança pública, ele é delegado da Polícia Federal, pelo amor de Deus. E assim,
E também não dá para colocar a responsabilidade exclusivamente ali nessa parte que assessora ou que ajuda o governador. E também tem que perguntar pro Francisquini. A pessoa tem que zelar pela própria biografia, Mark. Peraí, ele foi convidado para um cargo. Vamos lá, você tá lá, é um político, você é convidado para um cargo. Você pergunta, tudo bem, governador, para que cargo? Ou outra pessoa convidou, pergunta quem te convidou. Qual cargo? Ah, não, você vai assumir tais funções. Perfeito, sou qualificado para essas funções, vou assumir. Agora, você vai de um canto para o outro, e alguém vira, olha, agora você vai assumir a coordenação da mulher e igualdade racial. Ele tinha que olhar e falar assim, vocês me desculpem, mas desse assunto eu não entendo nada, posso assessorar em outras áreas. Enfim, quando a pessoa também se permite, Mark, a ficar pulando de galho em galho para não ficar sem uma posição, ela não zela pela sua biografia. Então, Fernando Francisquini, que reclama de toda a perseguição que recebeu, ele também tem que cuidar um pouco do seu histórico político e não só cuidar da campanha do filho e da esposa.